eu vou já quebrar o primeiro protocolo, porque nós nos acostumamos a nos apresentarmos como nosso nome terreno. E nós estamos, né? Nós não somos, eu não sou a Vânia, eu estou Vânia. Então, isso já é o primeiro momento. Então, nós nos apresentamos como a nossa identidade galáctica. E vocês vão entender depois porque faz diferença. Então, eu sou Kim 181, dragão cristal vermelho, e estou como Vânia Temporini. E você é uma estrela, e você é um espelho. Você é um Kim 178, e o guru é um Kim 128. Peraí, 178? 128. Isso. Tá, isso aqui... Vocês dois são antípodas. Depois eu explico tudo isso, vocês vão ficar pirados aqui. Bom, então, falando um pouquinho do que eu faço, né? Estou na área da saúde há 35 anos. Eu comecei minha jornada como professora de educação física e fiquei muito cansada durante muito tempo de não entender muito porque as pessoas sofriam. Então, fiquei sempre muito do lado do sofrimento humano. Então, com isso, eu fui me aprofundando cada vez mais na questão do corpo. Então, durante muito tempo, eu fiz minha jornada dentro da área da saúde, ainda estou na área da saúde. E aí, há 7 anos atrás, que a gente chama de 7 anéis, dando curso para os meus alunos de faculdade, porque eu sou professora universitária, uma aluna minha disse assim para mim: Pro, você respondeu o Kim de hoje, a dúvida de hoje. Eu achei e falei: menina, você está muito louca. Do que você está falando? Ela falou: Pro, eu quero te dar um presente. E eu quero te dar uma coisa que tenho certeza que você vai decodificar. E ela me trouxe isso, né? Então, de 7 anos para cá, né? Que a gente chama de 7 anos, são 7 anéis. Minha vida mudou da água para o vinho depois que eu entrei em contato com isso. Só que durante toda a minha jornada, eu tive vários problemas de saúde na minha jornada. E eu fui me recuperando e acabei entrando um pouco mais nessa linha mais terapêutica, né? Então, já fazem 25 anos, desses 35 anos, que eu estou numa linha mais terapêutica. Então, eu não parei de fazer o que eu fazia, só que a minha vida entrou dentro de uma outra ordem. E essa ordem, que a gente está chamando de DNA cósmico, eu quero apresentar para vocês. Então, hoje eu também sou uma facilitadora desta lei. Isso é uma lei, é a lei do tempo. Então, a gente vai entrar num lugar que talvez para muitos, né, são muitas perguntas sem respostas que a gente vem vivendo como humanidade. Então, isso aqui foi meio que, vamos pensar assim, não totalmente escondido, mas tem algo que esconde isso, né, que é o tempo artificial. Então, eu também me tornei logo que chegou isso para mim, dentro da minha área, porque eu estava dando aula de educação física, né, dando aula para uma aluna minha de faculdade, isso chegou para mim como presente. Então, isso aqui, quando chega na tua vida, é porque você já está pronto. Então, eu acredito que todas as pessoas também que vão ouvir esse material também estão convocadas. Eu falo que a gente só chega nisso aqui quando a gente está pronto para escutar isso. Porque é uma coisa que a nossa mente, do nosso ego, ela não consegue compreender. Mas a sua memória cósmica e galáctica consegue lembrar. Então, isso aqui não é isso aqui é uma transmissão. É muito diferente de uma informação. O que é uma transmissão? Uma transmissão é quando eu vou trazer coisas para vocês que vocês vão decodificar à medida que eu vou falando. Muitas fichas vão cair. Eu falo que não vai cair uma ficha, vai cair um orelhão para todas as pessoas que estão ouvindo. Porque muitas coisas que vocês têm angústias, isso aqui vai responder para vocês, porque isso aqui é um compilado de mais de 10 ciências ao mesmo tempo. Por isso que no primeiro momento vocês olhem e digam: nossa, mas o que é isto? Né? Então aqui tem desde astronomia, né, astrofísica, mecânica quântica, física quântica, tudo que vocês puderem imaginar, que Einstein trouxe, Nikola Tesla, tudo trouxeram dentro da ciência. Então, isso aqui é ciência, espiritualidade, arte na cultura da paz. Então, a gente tem uma bandeira. Então, isso aqui o pessoal chama de calendário maia, que é o primeiro erro que tem. Então, isso aqui é uma profecia maia galáctica. Então, quando vocês trouxeram, né, me disseram, é uma linguagem extraterrestre. Eu até corrigi vocês. Eu falei, não é extraterrestre. A gente vai entender a diferença também de extraterrestre e ultraterrestre. Então, todos esses códigos foram deixados pelos maias. Os maias eram senhores do tempo. E aí, esses códigos foram trazidos pelos maias galácticos. E aí, se vocês também quiserem
perguntar outra coisa antes de eu começar, porque eu acredito que a hora que eu começar, vocês vão ir para um outro lugar, né, dentro da mente de vocês, porque tudo isso já está dentro de vocês. Então, não sou eu que vou nem ensinar, vocês vão recordar disso. Porque isso a gente já traz essa memória, né? Só que como é algo que parece muito novo no primeiro momento, daqui a pouco aquilo começa a se desdobrar. Porque nós temos um cérebro que é extremamente racional e lógico. Isso aqui é totalmente lógico, matemático, geométrico, harmônico. Só que nós perdemos isso com o calendário artificial. E eu vou falar um pouco dessa história também, para a gente poder entender que nós estamos operando hoje em menos, com uma capacidade muito pequena do nosso DNA e RNA. Então, isso fez com que a gente envelhecesse, isso fez com que a gente criasse uma série de crenças. Então, a gente vai falar de tudo isso dentro desse, que eu puder trazer de esclarecimento, porque eu acredito que isso pode mudar e vai mudar a vida de quem realmente quiser entender isso, porque isso é uma ciência pura. Só que aquilo que é novo, no primeiro momento, às vezes assusta. E eu trouxe o mais lúdico possível, por isso que eu precisei montar esse painel todo. E eu, como uma boa professora, quando eu comecei a ensinar isso há 7 anos atrás, eu desenvolvi alguns materiais para poder deixar isso também mais pedagógico, porque isso vem nesse formato, né? Isso aqui praticamente é o dia de hoje, ó. Quando vocês olham aqui, esse é o dia de hoje. Olha a quantidade de códigos que tem. Então, quando a gente pega, esse é o dia de hoje, não o dia que a gente olha no calendário comum. Então, vocês vão perceber que nós estamos vibrando ou vivendo numa completa desarmonia como espécie, né? Essa já é algumas tentativas da espécie humana. A gente já se perdeu dentro, com o afundamento de Atlântida, Lemúria. Não sei o quanto vocês têm conhecimento sobre Atlântida e Lemúria, que foram os 2 continentes que afundaram. Um, por conta do misticismo, então isso aqui não é uma coisa mística, não é para levar para o lado místico e nem para a área totalmente da tecnologia. Então, nós estamos vivendo de novo essa fase, né? Os Atlantes perderam toda a civilização da Atlântida por conta da tecnologia. Então, que foi o domínio sobre a natureza. Tudo isso aqui tá, porque isso aqui pode chegar na Terra agora. Isso aqui foi profetizado há 1.600 anos atrás. Isso está dentro das pirâmides lá no México. Então, a gente está decodificando como se a gente estivesse abrindo a pirâmide do Egito, pegando todos aqueles códigos, porque isso aqui se conecta a todos os monumentos que estão no planeta Terra. Então, isso aqui vai fazer com que a gente se reconecte de novo à natureza, porque a gente perdeu a nossa natureza. Nós nos desconectamos da natureza e a gente está achando isso super normal. Então, isso aqui vai fazer com que você volte a sua frequência natural, que é chamado 13 e 20. A frequência toda da nossa galáxia é 13 e 20. Então, a maior estrela da nossa galáxia é Sirius. Sirius informa o Sol informa a Lua informa a Terra. Então, isso aqui é uma sincronia da nossa galáxia inteira. Então, todos os planetas da nossa galáxia vibram nessa mesma frequência. Isso aqui é uma linguagem telepática. O nosso maior poder é a telepatia. E nós perdemos a comunicação telepática. Em 2027, começam a chegar seres no planeta Terra que nunca passaram por uma encarnação como a nossa. As crianças que vão chegar em 2027 são 100% telepáticas. Então, imagina, a criança é telepática de natureza. Então, como a gente perdeu essa linguagem, e essa linguagem até 2029 nós vamos ter que estar todos familiarizados já para a gente poder passar pela próxima fase, porque a Terra já está em 5ª dimensão. A Terra pediu na dispensação pela Confederação Galáctica para vibrar, ela já está em 5ª dimensão. Nós estamos presos na 3ª, acreditando que é a 3ª. Então, isso é uma coisa séria a nível planetário. Isso aqui é uma boia de salvação para nós que estamos humanos hoje, para que a gente não afunde mais uma vez como sociedade. Então, é um assunto bem interessante. Por isso que quando isso chegou para mim na minha vida, eu fiz uau, ou eu mudo, ou eu mudo. E a partir do momento que eu tirei o calendário artificial da minha vida, coisas incríveis começaram a acontecer. Então, a gente até diz para as pessoas, vive isso uma semana só, vocês não precisam acreditar em nada. É só olhar para isso e viver uma semana e ver o que acontece com a sua vida. Então, a gente fala assim, não precisa acreditar nisso.
Vocês não precisam acreditar. Vocês não precisam, porque vocês já são isso. Só que, quando eu não tenho essa informação, não consigo decodificar, porque tudo isso vem em código. Então, eu fiz essa abertura para que vocês também possam ficar muito à vontade de perguntar. Eu quero ser o mais didático possível para que chegue a mais pessoas, né? Apesar de, primeiro momento, falar, nossa, é muita informação. Sim, é uma linguagem, como a gente brincou no começo, que a gente podia fazer uma aspas, né? Extraterrestre, mas a gente também vai explicar, né, sobre isso. Mas é uma linguagem ultraterrestre, porque isso não vem nem da nossa galáxia. Isso foi deixado por uma civilização muito evoluída. E por que tem tantos seres no planeta cuidando da gente, né? O pessoal fala de muita coisa de espiritualidade. Então, isso aqui, ele está envolvendo também a espiritualidade, a ciência, porque o tempo fatorado por energia é igual à arte. E a gente está no mundo mecânico dizendo que tempo é igual a dinheiro. Então, esse é o maior suicídio da humanidade que a gente pode estar vivendo quando nós associamos tempo a dinheiro. Tempo fatorado por energia é igual a arte. Ou seja, o nosso tempo aqui na Terra é muito breve. Então, se a gente não fizer o que a gente ama e a gente não se conectar à frequência natural do nosso cérebro, a gente está... Nunca se teve tanta gente ansiosa, tanta gente deprimida, tanta gente tomando remédio, porque quem regula a mente é o tempo. A Terra está viajando há muitos anos-luz. Nós estamos dentro de uma nave, a Terra é uma nave, e ela está viajando no tempo e espaço. Só que a gente nunca olhou para isso, a gente achou que nós éramos um planeta pequenininho, que não tinha uma civilização fora, e a gente está falando, então isso aqui é uma transmissão. O que está acontecendo aqui é reverberado em 7 galáxias locais, então imagina a transmissão disso.